Bom dia, feliz sábado, que bom estarmos juntos aqui. Eu sou Vitor BJ, sou pastor em São Paulo, trabalho hoje na Rede Novo Tempo, na parte de internet. E estou aqui passando um fim de semana com vocês. A Novo Tempo vai fazer uma gravação aqui amanhã de um programa de Ano Novo. A gente é bem adiantado aí. E aí eu vim com a equipe para cá e fui convidado para estar aqui com vocês nessa manhã. E fico muito, muito, muito feliz de poder nessa manhã repartir a palavra de Deus com vocês. Eu sou casado com a Dani, sou pai da Catarina, da Isabela, sou pastor há 10 anos. E tive também o privilégio de estar aqui no IAP, acho que 4, 5 anos atrás, fazendo uma semana de oração. E agora volto aqui para poder compartilhar e abrir a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Que Deus se faça presente, que Ele continue na vida de cada um de vocês e que nessa manhã o Espírito Santo fale algo muito especial ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nesse momento. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos que o seu Santo Espírito continue nesse lugar e abra o coração de cada um dos que aqui estão para a palavra que será aberta agora. Fale a nós nessa manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a importância dos relacionamentos. Ontem, conversando com alguns jovens ali no IAP, eu compartilhei um pouco de algumas pesquisas que eu fiz na área de ministério jovem, tentando descobrir qual era o segredo para um ministério jovem eficiente. Eu fui pastor de jovens mais ou menos 5, 6 anos antes de ir para Novo Tempo, e eu pensava, gente, qual é o segredo? O que precisa fazer? Eu comecei a pesquisar modelos de ministério jovem em todo mundo e tal. Enfim, depois de 6 meses de pesquisa, eu cheguei à conclusão que as igrejas que têm trabalho eficiente com jovens, eles têm 3 coisas. Eles têm momentos de comunhão com Deus, e isso relacionado a cultos, a comunhão pessoal. Eles têm relacionamento, eles vivem em pequenos grupos, e eles também têm momentos de confraternização. E eles vivem a missão, seja no contexto local, seja no contexto transcultural, seja em outras culturas, em outros países. E eu parei, olhei e falei, gente, eu acho que isso aqui é o que a nossa igreja tem de CRM, que a gente chama, né, de comunhão, relacionamento e missão. Falei, gastei 6 meses para procurar o que a gente já tem. E isso me fez valorizar muito isso, porque eu acho que como igreja, a gente precisa e a gente pode desfrutar mais o privilégio da comunhão, do relacionamento e da missão. Eu acho que esse é o segredo para a gente poder ter uma fé renovada e fortalecida. E hoje eu quero falar em específico de uma coisa que a gente não fala muito. A gente fala muito de comunhão com Deus, a gente fala muito de missão, mas é raro você ouvir alguém falando sobre relacionamento, a importância dos relacionamentos. Porque às vezes a gente acha que é meio óbvio, a gente não entende muito bem, mas eu tenho descoberto na minha vida que os relacionamentos eles são essenciais para a nossa vida, para o nosso cristianismo, inclusive para a nossa salvação. Eu não era muito de me relacionar com as pessoas. Eu sou meio extrovertido, mas se você falasse há uns 5 anos atrás, Vitor, o que você prefere? Sair sábado à noite com o pessoal ou ficar em casa lendo, escrevendo, assistindo alguma coisa? Eu diria que eu prefiro ficar sozinho, preferia. Porque eu sempre gostei muito de fazer minhas coisas. Eu cresci, saí de casa com 15 anos, morei sozinho muito tempo, então acho que isso fez com que eu me fechasse um pouco num relacionamento comigo mesmo, digamos assim. E aí, quando eu comecei a descobrir a importância dos relacionamentos, eu fiz um combinado com Deus. E um dia, vendo e estudando sobre isso, eu falei com Deus, falei, Deus, seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Nunca mais, de hoje em diante, né, eu vou negar um pedido de alguém para a gente sair, para comer. Se eu puder ir e tiver que escolher entre estar com alguém, estar com pessoas e ficar sozinho, eu vou escolher estar com pessoas. Falei, não, vou sair, eu vou me relacionar com pessoas. E curioso, que 2 dias depois, obrigado, 2 dias depois de eu ter feito esse combinado com Deus, eu estava em casa à noite, friozinho de Curitiba, eu ali preparando um sermão, arrumando minhas coisas e tal. E um amigo meu, que é padre, inclusive é padre hoje aqui em Maringá, padre Eduardo, a gente se conheceu num mestrado, numa matéria de mestrado, e ele me ligou e falou, Vitor, eu estou em Curitiba, vamos conversar, vamos sair, vamos comer um hambúrguer? Falei, ih, rapaz, não. Aí, sabe aquela hora que você não quer sair de casa, você não quer fazer nada, você quer ficar ali, você está no meio do negócio.
Aí veio na minha mente, você fez um combinado. Aí eu falei, não, tô indo, mano. Onde a gente se encontra? Vamos lá. E naquela noite eu tive com esse meu amigo que é padre uma das conversas mais importantes, mais profundas e mais especiais do meu ano. E quando eu voltei para casa eu falei, gente, quanto crescimento, aprendizado e oportunidade de testemunho eu teria me privado se eu não tivesse aceitado esse convite. Sabe, irmãos, Deus nos chama para os relacionamentos. Deus nos chama para a gente estar envolvido como família. E ser igreja é ser família. Os relacionamentos são tão importantes para Deus que Deus, Ele não só criou os relacionamentos, como Ele é relacionamento. Se você abrir a sua Bíblia, abra aí em Gênesis capítulo 1. Abre aí, por favor, Gênesis capítulo 1, quando fala sobre a criação. Deus, ele cria a terra, cria o ar, separa as águas, cria os animais. E no sexto dia, em Gênesis 1, verso 26, Deus cria o ser humano. E eu quero ler com você junto essa passagem. Gênesis 1, 26, eu não sei qual é a sua versão, mas as versões são similares. Gênesis 1, 26, na minha Bíblia, diz assim. Qual a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? Gênesis 1, 26. E disse Deus, qual outra? Também façamos. Nas versões disse Deus, aparece o façamos também depois? Façamos. Olha só, quando Deus foi criar o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é plural ou singular? Nossa é plural ou singular? Plural. Quem criou o ser humano? Deus. Mas Deus, plural. No estudo da Trindade, essa é uma das primeiras evidências bíblicas da Trindade. Por quê? Mostra que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam envolvidos na criação do ser humano. Deus é um, mas Deus é três. Deus não só criou os relacionamentos, tanto é que ele, lá no capítulo 2, 18 de Gênesis, você pode ver aí, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez Eva, como ele também vive em relacionamento. Deus é um, mas Deus é três. Ou seja, Deus criou você para se relacionar com pessoas. Deus criou você para estar em contato com pessoas. E aqui eu digo tanto do casamento, que foi uma criação de Deus, que é um presente de Deus para a humanidade, quanto das amizades, dos relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Os relacionamentos, eles são um presente de Deus. E a gente precisa aprender a viver mais para os relacionamentos. Deus, ele nos criou como igreja. E ele criou a igreja, o povo dele, para que a gente vivesse o privilégio da revelação dele nos relacionamentos. Eclesiastes 4 diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Mas ai de quem cai e não tem quem te levante. Alguém aqui já foi ajudado por um amigo alguma vez? Alguém já foi ajudado? Olha só. Imagina você se nessa situação você não tivesse aquele amigo para te ajudar. Seja algo simples, um carro que quebra, seja algo complexo, uma desilusão, uma tristeza, uma depressão, um momento de crise, onde tem um amigo que chega lá, pega na tua mão, te fortalece, te abraça, cuida de você. Os amigos são presentes de Deus. Quando Jesus ele esteve aqui em João 17, 21, ele disse assim, o meu objetivo é para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Assim como Deus vive na Trindade, ele falou, eu quero que os meus filhos, eles vivam em relacionamento comigo e entre eles. Deus nos criou para os relacionamentos. Tanto é que ele se revela nos relacionamentos. Lá em Mateus 18 diz, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Por isso, a primeira coisa importante a nível de relacionamentos é você entender que nós fomos criados para isso. Não tem como ser cristão vivendo a parte dos relacionamentos. Lá em Atos, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos 2, vai lá na frente um pouquinho, Atos 2, 46, fala sobre a igreja, a gente chama de igreja primitiva, mas não que ela seja primitiva, mas a igreja primeira, a primeira igreja fundada por Deus. E eles tinham várias atitudes muito interessantes, e eu quero destacar algumas delas aqui hoje para nós como igreja. Atos 2, verso 46. Atos 2, 46.
diz assim: olha só o que essa igreja fazia. Eles adoravam juntos no templo diariamente, eles reuniam-se nos lares para comer e eles partiam o pão com grande generosidade. Aqui, eu só destaquei aqui, deixa eu ler o texto que está ali na tela. Todos os dias reuniam-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. 3 coisas que essa igreja fazia. Primeiro, eles participavam ativamente de uma igreja. Sabe, hoje a gente tem um movimento dizendo que a gente não precisa participar de igreja, que a sua fé é individual e realmente a salvação, ela vai ser concedida de modo individual. Mas ela só é possível quando vivemos em família, em comunidade. Nós precisamos uns dos outros, desse fortalecimento para nos salvar. E os membros daquela primeira igreja, eles participavam ativamente de uma igreja. Segundo, eles se reuniam nos lares. Irmãos, é muito importante a gente ter esse contato um a um nos lares. Eu não sei como é a realidade aqui, mas eu fui pastor em São Paulo assim que eu me formei. E lá isso era um grande desafio. Primeiro porque os lares eram distantes, né? Eu era pastor de uma igreja onde o primeiro ancião morava 2h30 da igreja, os diáconos moravam a 50 minutos, 1 hora, cada um morava num canto da cidade. Geralmente, né, no contexto que eu estava, moravam em apartamentos pequenos, em lugares bem pequenos, onde ninguém recebia ninguém em casa. E aí a maioria dos combinados é, vamos se encontrar em tal lugar, vamos se ver em tal lugar, vamos comer em tal lugar. E eu vi que um dos desafios da cidade grande e do trabalho como pastor na cidade grande, é o desafio e a dificuldade de você viver esse relacionamento ao longo da semana. De sábado a gente ia para a igreja e a gente fazia almoço na igreja todo sábado. Por quê? Porque se as pessoas voltassem para casa depois do culto, eles não chegavam a tempo do JA à tarde. Então a gente acabava que fazia tudo no sábado e era bem gostoso. Mas eu senti muita falta desse contato uns com os outros na semana. E sabe, irmãos, às vezes a gente tem tanta correria, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente se lembra de se relacionar com Deus e com o outro apenas no dia de sábado. Sendo que nós podemos e devemos viver isso ao longo da semana. Por isso, aquela igreja se reunia nos lares, eles se visitavam, eles comiam juntos e eles compartilhavam o que eles tinham com quem precisava. Irmãos, a gente precisa comer mais junto também, né? Comer é um negócio que você não precisa nem chamar crente, né? Crente tem comida, aparece. Mas a comida ela é muito especial, porque a comida ela nos une como pessoa. Por isso eu quero encorajar você, convidar mais um amigo para comer com você, ao longo da semana visitar alguém, mesmo que dar uma ligada, mesmo que dar um pulinho na casa da pessoa, levar um pão, levar um bolo, fazer algo especial, porque com certeza isso vai aproximar você dos seus irmãos e vai ajudar muito no fortalecimento da igreja, tá bom? Gente, não se preocupe com as crianças, tá? Eu tenho 2 e é bem assim mesmo, tá tranquilo. É melhor elas chorando aqui do que não estarem aqui. Um terceiro e último ponto que eu quero citar dessa questão dos relacionamentos em relação ao que Deus quer de nós é sobre a vida de Jesus. Eu estava lendo esses dias o livro Vida de Jesus e achei uma citação muito legal, muito interessante, que diz assim, ó: Jesus, eu vou ler a citação para vocês, ele passava as horas mais felizes quando estava a sós com Deus em meio à natureza. Ou seja, Jesus ele tinha comunhão com Deus, ele tinha momentos a sós na natureza, e Ellen White comenta que muitas vezes ele saía de madrugada de casa e amanhecia o sol, ele estava na montanha, lendo, estudando, se aproximando, orando. Só que ela comenta e diz o seguinte, isso no Vida de Jesus, página 25, diz que depois dessa hora tranquila, ele voltava para casa e assumia os seus deveres diários de forma exemplar. Onde quer que ele estivesse, a sua presença trazia os anjos para perto e todas as pessoas sentiam a influência da sua vida pura e santa. Jesus, ele tinha momentos de relacionamento com Deus, mas ele também tinha momentos de relacionamento com as pessoas. Ele tinha momentos onde ele estava na natureza, em solitude, mas ele tinha momentos onde ele estava com as pessoas na rua, se relacionando e levando o que ele pegava e o que ele recebia de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem uma tendência, e hoje a gente tem muitas pessoas falando disso também, de algo que eu considero muito perigoso, que é um cristianismo de monastério. O que é isso?
São pessoas que pregam e ensinam que para ter um cristianismo verdadeiro, a única maneira é você se afastar das pessoas. É você comprar um terreno no meio do mato e viver lá sozinho com a sua família. E aqui eu não estou indo contra isso, com certeza esse é um conselho importante à vida na natureza, à vida no campo. Mas se você olhar e analisar, Ellen White ela fala muito sobre a vida no campo, mas também próximo a uma cidade, para que você possa ser influência para as pessoas. Imagina se todos os cristãos saíssem da cidade e fossem morar no meio das montanhas, quem ia pregar, quem ia influenciar, quem ia abençoar as pessoas? E eu acho que é essencial a gente ter uma vida na natureza, uma vida em contato com a natureza, mas é essencial a gente ter uma vida em contato com as pessoas. Antigamente a visão de alguém santo era o monge que ficava nas montanhas sozinho, careca ali orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum o dia inteiro. Só que me desculpem, irmãos, mas é muito fácil um cristianismo no meio da montanha. É muito fácil um cristianismo isolado. É muito fácil um cristianismo egoísta. Agora, Deus não nos chama para apenas nos salvar. Ele nos chama para nos dedicarmos em salvar as outras pessoas. E é essencial que nós, como igreja, a gente entenda a importância do contato com a natureza, da vida no campo, mas ao mesmo tempo a importância do contato com as pessoas e de sermos boa influência para as pessoas a quem a gente entra em contato. Sabe, irmãos, eu tenho vivido isso na minha vida, e eu vou contar daqui a pouquinho algumas histórias para vocês, mas eu quero contar uma primeira, que é, inclusive, falando sobre o método de Cristo, né? Eu moro em Jacareí, minha família, né, tá lá, minha esposa, minhas filhas, eu morava em Curitiba, eu fui transferido para lá. E ano passado eu comecei a me incomodar um pouco quando eu parei para perceber que eu tinha poucas oportunidades de relacionamento com as pessoas, de me envolver e de falar de Jesus para as pessoas de maneira pessoal. Eu sou evangelista, faço evangelismo pela internet, mas eu falei, gente, quem que eu estou influenciando? Quem que eu estou abençoando? Quem que eu estou dando estudo bíblico? Eu, Vitor, não o Vitor pastor, mas o Vitor. Será que o meu vizinho sabe que eu sou cristão? Será que o pessoal da minha rua é abençoado? Será que eu saísse da minha rua aqui hoje, alguém ia sentir falta da bênção que eu sou ou não? E eu percebi que eu vivia numa ilha. Eu percebi que eu trabalhava com um adventista, eu jogava bola com o adventista, eu viajava com o adventista, enfim, eu estava dentro de uma bolha. E eu falei com a minha esposa, falei, amor, a gente precisa furar esse negócio, a gente precisa se relacionar com pessoas diferentes de nós. Como é que a gente vai ser sal da terra se a gente está dentro do saleiro? E a gente começou a fazer algumas coisas meio doidas intencionalmente. A gente colocou a nossa filha numa escola que não é adventista. Aí você fala, não, como assim, Vitor, tal? A gente escolheu uma escola cristã, uma escola com fundamentos cristãos, tal. Mas eu falei, amor, vamos pôr ela nessa escola aqui, pertinho de casa, para a gente fazer amizade com os pais das amiguinhas dela? Vamos. Colocamos lá, inclusive, uma semana atrás, fiz amizade com o pai de uma amiga da minha filha, até de outra sala, e ia ter uma reunião de pais, e ele falou, Vitor, você vai na reunião? Eu falei, cara, eu nem ia não, mas agora que você me chamou, eu vou. Ele, não, bora lá, pra gente trocar ideia, trocamos ideia, fizemos amizade, e ele me chamou pra gente fazer um almoço lá na casa dele agora, semana que vem. Eu falei, uau, tá dando certo. Me inscrevi numa aula de futevôlei. BJ, vocês jogam futevôlei? Nem sabia o que era isso. Mas eu falei, cara, onde é que eu vou achar gente diferente? Eu falei, vou lá no futevôlei. Chegava lá naquela arena lá de areia, tal, tocando pagode, e o povo ali e tal. Aí chegaram, você faz o quê? E você? Você faz o quê, Vitor? Eu trabalho para o homem mais rico do mundo. Aí, o que você faz? Sou pastor, gente. Aí quando eu falava que era pastor, o povo, pastor, jogando futevôlei, pastor aqui com a gente. Não, nunca vi um pastor assim com a gente. Eu falei, é isso aí. É isso que eu quero. E aí eles um dia me convidaram, falaram, Vitor, vamos para um churrasco com a gente? Vamos lá fazer um churrasco com a gente? Eu falei, bora. Sou vegetariano, mas falei, vou. Cheguei lá, carne para lá, carne para cá, cerveja para lá, cerveja para cá. E eu sentadinho, um Guaraná, por favor, sempre quis fazer isso. Aí trouxeram, pus o Guaraná na mesa e fiquei olhando, né? Ninguém vai perguntar porque eu não bebo? Aí ninguém perguntou, fiquei frustrado. Mas aí fiz amizade com um cara do meu lado, um cara lá que vende Bitcoin lá. E ele falou, cara, mas como é que é isso? Como é que é a tua igreja? Como é que é esse negócio seu aí? Por que vocês não comem carne? Eu falei, não é proibido, mas a gente cuida da saúde e tal.
fiquei 1h30 no meio daquele pagode, daquela barulhada, falando de Jesus para um cara que nunca entraria numa igreja. E ali eu pude ver que Deus estava me usando como instrumento. E aqui eu abro um parênteses dizendo o seguinte, falei isso ontem para os meninos lá no IAP, falei, isso não use a minha fala como argumento para você falar, não, vou lá, vou na balada, vou evangelizar na balada, vou não sei o quê. Pode ser até interessante, se você tiver um plano, mas não é assim que funciona. Para você resgatar alguém, você primeiro precisa estar firme. Ontem eu estava em Manaus, anteontem eu estava em Manaus. Fui nadar no rio lá, na hora de voltar eu não conseguia voltar. E aí um cara falou, subi no lugar de onde a gente pulou, era tipo um deck. O cara foi me ajudar, só que ele quase caiu junto comigo. E aí, para alguém ajudar o outro, ele precisa estar firme num lugar. E assim também com os nossos amigos. Deus nos chama a ser influência positiva para pessoas e amigos, especialmente que não conhecem a Cristo. Mas para que eu possa ajudá-los, eu preciso estar forte. E aqui a importância de sermos igreja, de você ter amigos cristãos, de ter, como igreja, estar forte, para que você possa ir lá e resgatar. Se você vai lá sozinho, é muito mais fácil a pessoa te levar para o mundo do que você trazê-la para a igreja. Mas se você tem um grupo de amigos, se você está firme na igreja, se você tem relacionamento com pessoas saudáveis aqui, isso te dá força para você esticar o seu braço. E assim como eu, tá lá num dia, num churrasco, mas testemunhar naquele churrasco. Tá um dia se envolvendo num lugar onde não tem nenhum crente, mas ser bênção lá naquele lugar. Então, não usem a minha fala como desculpa para não, eu vou lá. Se você for sozinho e sem estar firme, é muito mais fácil você ficar do que trazer. Mas se você está firme, você tem a responsabilidade de buscar os que não estão. E aí, a gente começou a ter algumas coisas bem legais, a fazer amizade com vizinhos. Uma vizinha minha mandou uma mensagem, teve esses dias uma festa lá do condomínio que eu moro. Eu falei, não, eu vou lá na festa. E aí, no outro dia, depois da festa, eu estava andando de bicicleta, bem longe de onde foi a área comum, né? E veio uma voz na minha cabeça dizendo, vai lá onde teve a festa ontem. Eu falei, mas a festa foi ontem. O que eu vou fazer lá? Vai lá. Quando eu cheguei, estava o pessoal limpando. Alguns poucos ali, o síndico do condomínio e tal. Eu falei, rapaz, é essa a oportunidade. Ajudei eles a limpar e nessa ajuda conversamos sobre Deus, conversamos sobre a igreja, conversamos sobre família. Esses dias recebi no meu Instagram uma vizinha falando, oi vizinho, te sigo aqui no Instagram, acompanho você, sua família, te achei aqui, vamos abrir um pequeno grupo com os jovens do condomínio? E não tem nenhum adventista no meu condomínio. Tinha um que foi para o mato, eu fiquei sozinho lá. Deus ele tem me dado privilégios e oportunidades muito boas. Quando eu comecei a viver o estilo missionário de Cristo. Lá no livro Ciência do Bom Viver, fala sobre o método de Cristo de evangelismo. E eu queria que você guardasse esse texto no seu coração, se puder, depois lê em casa, escreve na Bíblia. É um texto, talvez para mim, de Ellen White, um dos mais bonitos e ricos. Ciência do Bom Viver, página 143, fala sobre o método de Cristo. Ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Presta atenção nessa frase, unicamente. O único método eficiente para nós nos aproximarmos das pessoas é o método de Cristo. Jesus ele fazia 5 coisas e no texto diz assim, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Jesus se misturava com as pessoas. Onde tinha gente, Jesus estava. Jesus estava em festa de casamento. Jesus estava nas praças. Jesus estava no pátio do templo. Jesus estava onde tinha gente, Jesus estava no meio. Tanto é que chamavam ele de beberrão, de comilão. Tanto é que não acreditavam que ele era o Messias, especialmente porque ele sentava com o pecador, ele comia ao lado de prostituta, ele se relacionava com cobradores de impostos. E os fariseus falavam, é impossível, Deus está no meio dessa gente. Mas Jesus se misturava. E essa misturação fez com que ele salvasse aqueles perdidos e fosse um exemplo para nós. Primeiro ponto, Jesus se misturava com as pessoas. E como igreja eu vejo uma luta tremenda para nós nos separarmos das pessoas. Temos sim que nos proteger das influências negativas do mundo. Mas a oração de Cristo foi muito clara. Eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus nos colocou nessa terra com uma missão de ser bênção para as pessoas. E Jesus fazia isso se misturando. Com a misturação, ele desejava o bem das pessoas. Ele era simpático a elas, ele desejava o bem, ele amava aquelas pessoas. Na misturação, aqui no texto diz que ele
manifestava simpatia, ministrava-lhes as necessidades e granjeava confiança. Quando Jesus estava no meio das pessoas, ele era simpático com elas e ele conhecia as necessidades das pessoas. Conhecendo as necessidades, ele sanava essas necessidades e com isso ele ganhava confiança. E aí Ellen White completa dizendo: ordenava então, segue-me. Antes de Jesus chamar a pessoa para segui-lo, ele se misturava com ela, ele era simpático, ele conhecia as suas necessidades, ele sanava essas necessidades, ele ganhava confiança. Depois disso ele falava: me segue. Agora para pensar na maneira que nós fazemos evangelismo. Na maneira que eu muitas vezes faço e você. A gente mal conhece a pessoa, geralmente a gente não fala nada, né? Às vezes, quando a gente fala, ei, conheceu a pessoa hoje, fala, vamos na minha igreja? Olha, tem um folheto para você. Olha, Deus ama você, tal. E, gente, não está nada de errado nisso. Só que muitas vezes não é eficiente porque a pessoa olha para a gente e fala, primeiro, quem é você? Segundo, mais um crente querendo me converter. Terceiro, mais alguém querendo me levar para a igreja dele. Agora, se ao invés disso nós estarmos com as pessoas, nos misturarmos com elas, amarmos elas, conhecermos a necessidade, sanarmos essa necessidade e aí chamá-la para seguir, é muito mais fácil. Imagina você faz amizade com alguém, em vez de chegar de cara e falar, vamos na minha igreja, você falar, como é que você está? Qual o seu nome? Nossa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Se tornar amigo dessa pessoa, e você descobre que talvez ela está com dificuldade de achar emprego. E aí você conhece alguém aqui, talvez um RH aqui do EAP, e você fala, olha, você pode me ajudar a fazer um currículo para essa pessoa? Ela está com dificuldade, eu vi que o currículo dela não está bem feito. Aí você fala, olha, achei um amigo para te ajudar a fazer seu currículo. Vem cá, vamos comigo, vamos lá em casa, tal dia que eu vou fazer. Faz o currículo da pessoa, entrega para ela, isso ajuda ela, quem sabe, a encontrar um emprego. Essa pessoa está com o coração aberto para você. Muitas vezes você não vai precisar nem pregar para ela, ela vai chegar e falar, ei, quem é você? Por que você me ajudou? Por que você faz o que você faz? E aí o evangelismo se torna mais um responder perguntas do que inventar respostas a perguntas que as pessoas não estão fazendo. Eu tenho um amigo que ele se propôs a abençoar ele juntou uns alunos dele e ele foi ajudar um asilo. E ele falou, a gente vai no asilo levar coisas para eles e tal. O que a gente leva quando a gente faz uma visita para um asilo? Me diz aí, o que vocês acham que geralmente a gente leva lá? Roupa de cama, escova de dente, pasta de dente, sabonete, itens de higiene pessoal. Beleza, ótimo, eles amam. É importante, muitos deles não têm. Só que ele falou para os alunos, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma visita para eles primeiro, para a gente ver o que eles estão precisando? Vai que eles estão precisando de outra coisa. Vamos lá, só visitar? Vamos. E eles foram visitar. Conversaram com eles, abraçaram eles, se relacionaram com eles. E nessa misturação, eles descobriram e viram nas camas de alguns ursinhos de pelúcia. Aí ele perguntou, vem cá, meu amigo perguntou para o pessoa que estava falando, vem cá, como é que é ursinho de pelúcia? Eu vi na cama alguns com ursinho e tal. Eles gostam de ursinho de pelúcia? Falou, eles amam ursinho de pelúcia. Muitos deles são sozinhos, os familiares não vêm visitar. E os amiguinhos que ele tem, eles se apegam com ursinho de pelúcia, dormem junto. Só que é um grande problema nosso que não tem ursinho para todo mundo. E eles brigam pelos ursinhos de pelúcia, um pega do... É complicado aqui. Gente, meu amigo pegou e falou, vou fazer uma arrecadação de ursinho de pelúcia. E ele fez uma arrecadação de ursinho de pelúcia e levou o ursinho de pelúcia para o asilo e foi extremamente bem recebido pelas pessoas que estavam lá, ficaram muito felizes. E isso foi graças à misturação, a descobrir a necessidade. Quando ele fez isso, ele ganhou a confiança das pessoas que estavam ali e foi muito mais fácil falar de Jesus ou mostrar a elas o Jesus que a gente acredita. Por isso, se misture com as pessoas, esteja onde as pessoas estão, se aproxime delas com amor, com sinceridade, que Deus vai te dar oportunidades de se relacionar e de estar próximo das pessoas. E aí você fala, Vitor, como é que eu faço isso? Primeiro, olha onde você está. Seja a luz onde você está. Comece a abençoar seus vizinhos. Comece a orar por eles. Comece a oferecer algo. O que você faz bem e que você pode servir? Vitor, eu faço bem pão. Faz um pão e leva para os seus vizinhos. Vitor, eu não sei cozinhar, mas eu gosto de consertar as coisas. Oferece um dia para consertar algo para o seu vizinho, para um amigo. No seu local de trabalho, seja uma pessoa aberta, acessível. Sempre busque ajudar as pessoas. Leva um bombonzinho para o seu colega de trabalho. Convida alguém para comer na sua casa. Enfim, faça o que for necessário para poder ser bênção para as pessoas. E assim, automaticamente, com o tempo,
elas vão confiar em você e vão querer conhecer o Deus que você conhece. Nesse processo de misturação aconteceram algumas outras coisas muito legais. Um dia, eu estava andando na rua e bem nessa época que eu fiz esse voto com Deus assim. E eu falei, Deus, quero estar mais com as pessoas tal. E eu estava vindo da academia de bicicleta quando passei por um catador de reciclagem fazendo um vídeo com o pneu da carroceria dele, da carrocinha dele furado. Aí eu não entendi, eu olhei o cara assim, todo sujo. E aí, pessoal, tal. Eu falei, olhei a carrocinha furada e ele falando. Falei, gente, o que está acontecendo ali? Nunca vi um catador de reciclagem fazendo um vídeo com um negócio furado. Eu falei, aí eu fui indo, né? Aí me veio na cabeça, volta para conversar com ele. Falei, não, vai me achar doido, tal. Não, que isso, sou quieto, sou na minha, sou tímido, tal. Eu falei, não, eu não me propus a me relacionar com as pessoas. Mesmo que ele não me receba bem, eu vou lá falar com ele. Voltei, falei, amigo, o que aconteceu aí? Rapaz, o pneu da minha bicicleta furou e tal. Falei, o que você está fazendo aí? Gravando um vídeo? Eu tenho um canal no YouTube. Falei, é? Qual é o seu canal? Reginaldo Labareda SJC. Aí eu falei, rapaz, mas você é o quê? Catador de reciclagem? Eu sou catador de reciclagem, barbeiro e pastor. Falei, rapaz, mas que cara, né? Cara versátil. Aí eu falei, tá, mas por que você está fazendo um vídeo? Ele, não, furou o pneu da minha bicicleta e eu estou fazendo um vídeo aqui de motivação para as pessoas não desistirem, não desanimarem, porque a vida delas, né, às vezes pode estar assim, igual a minha hoje, mas Deus vai abençoar, vai cuidar. Eu falei, rapaz, eu tenho um canal no YouTube também, trabalho com isso e tal. Ele, pô, que legal, fizemos amizade, oramos juntos, ele começou a chorar contando a história dele. E eu falei, rapaz, eu vou te visitar, posso? Pode, fechou. Troquei contato com ele. Um dia ele me mandou uma mensagem, dizendo, Vitor, quando você vier aqui, você traria um leite para o meu filho? Meu filho gosta de leite, e a gente está sem leite em casa. Falei, claro, comprei o leite, deixei no carro. Só que a nossa vida corrida, que não deve ser assim, e não é certo ser assim, eu fui esquecendo. E um dia, em outro rolê de relacionamento, eu estava conversando e fui no escritório de um homem chamado Geraldo Rufino. Ele é hoje um dos maiores ícones de empreendedorismo do Brasil, que é um homem que ele começou vendendo peças de caminhão e hoje ele tem uma das maiores empresas que vende peças de caminhão usado do Brasil. E num outro rolê aleatório, que eu nem dá tempo de contar, eu parei no escritório desse cara e comecei a conversar com ele, fazer amizade com ele. E ele falou, Vitor, o melhor do mundo são as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa amar as pessoas, tudo isso aqui que eu tenho é por causa de pessoas. Um dia tinha um morador de rua aqui na minha frente, eu comecei a cuidar dele, abençoar a vida dele, ele saiu, me agradeceu, voltou para a casa dele, descobri que ele era um engenheiro, se eu não me engano, da Vale do Rio Doce, e ele tinha se desiludido com a vida, voltou. E um dia, eu prestes a quebrar, pedi para comprar muitos caminhões, a Vale estava vendendo caminhões, pedi para comprar sem ter dinheiro, para pagar depois de um mês, algo que nunca faz, e alguém, um engenheiro lá de dentro, liberou eu comprar os caminhões, e eu acredito que foi aquele morador de rua que eu ajudei e tal, e a gente precisa amar mais. E me contou a tarde inteira, e na hora que ele falou isso, eu lembrei e falei, gente, eu não estou priorizando as pessoas. Eu estou lá com o leite do Reginaldo no carro há um mês para entregar e não visitei ele, não sei o quê. E no outro dia eu falei, amanhã, Reginaldo, tem na tua casa amanhã. Parece que quando a gente se propõe a fazer as coisas, tudo de errado acontece. Veio gente almoçar na minha casa, veio amigo. Eu sei que na hora que eu marquei com o Reginaldo, minha casa estava cheia. Eu falei, não vai dar, tal. Eu falei, não, eu vou lá. Eu falei, pessoal, estou indo fazer uma visita, alguém quer? Ninguém quis. Eu falei, estou indo sozinho mesmo. Fui lá. Lá com o Reginaldo, vi a casa dele, a situação dele muito precária, e eu falei, Deus, eu quero ser bênção aqui hoje, ler a Bíblia com ele, alguma coisa. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, Reginaldo, comecei a fazer perguntas para ele. Eu descobri que uma das coisas que ele mais queria aprender era como mexer no Instagram. Ele falou, BJ, eu não sei mexer no Instagram, eu vi que você tem seguidor no Instagram, como é que é isso? Aí eu peguei o celular, comecei a ensinar ele a fazer vídeo, fiz vídeo dele, ensinei como grava, como posta. Resumindo a história, fiquei 2 horas ensinando ele a mexer no Instagram. Deu a hora de eu voltar para casa, minha esposa mandou mensagem, hora de pôr os meninos para o banho, lá em casa é o caos nesse horário, falei, tem que ir embora. Fiz uma oração, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu falei, gente, eu não consegui fazer um estudo bíblico com o Reginaldo, eu não consegui nem abrir a Bíblia. Mas eu pensei, Vitor, você deu o que ele estava precisando. Ele queria saber, você deu, você ganhou a confiança e vai, esse relacionamento vai continuar. Resumindo a história, o Reginaldo começou a postar vídeos, e os vídeos começaram a viralizar. Dá para colocar aí a primeira foto, não sei se é dele direto. E o Reginaldo ele começou a viralizar e o vídeo dele viralizou. Um vídeo que eu gravei com ele lá, dele cortando o cabelo na barbearia dele, que ele tem na frente de casa. É uma cadeira que ele põe na rua.
E os barbeiros começaram a ver, o barbeiro do Neymar viu, falou, vou te ajudar. O barbeiro do Ratinho viu e começou o jogador de futebol a seguir ele começou a fazer vídeos. Ele começou a explodir e hoje, pode passar mais um vídeo, mais um aí. Hoje o Reginaldo ele tem mais de... Não, volta mais um. Ele tem 26 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil seguidores no TikTok. E hoje, diariamente, ele prega, fala de Jesus e motiva as pessoas através das redes sociais. Com isso, ele já ganhou um monte de coisa para o trabalho dele. Recentemente, ele conseguiu juntar dinheiro para comprar uma Kombi. A gente conseguiu reformar um carro dele que ele usava para trabalho. A história do Reginaldo mudou completamente. E hoje a gente é amigos pessoais e hoje eu tenho oportunidade e uma abertura tremenda de falar de Jesus para ele, de evangelizá-lo. Esses dias estava junto com ele um amigo pastor de outra igreja, amigo dele. Os pastores amigos dele mandam mensagem, BJ, eu quero aprender a mexer no Instagram igual o Reginaldo. E aí o pastor amigo dele chegou e falou a gente estava junto, falou, Reginaldo, você tem que perder essa barriguinha aí, hein? Se você quiser ser pastor adventista, você tem que ser mais magrinho, hein, rapaz? Aí eu falei, rapaz, já está pensando em ser pastor, hein? E a gente está continuando essa amizade. Deus, ele me usou como bênção para ele e hoje o que eu ensino para ele, ele replica para milhões de pessoas. Outro dia, fiz amizade com uma pessoa num curso desse que eu estava fazendo e na amizade, essa amiga me indicou para outra amiga que me chamou para um podcast. Passa mais um aí, mais um slide. Dessa menina, chama Jessie. Ela é uma influenciadora evangélica e ela me chamou para participar do podcast dela. E eu falei, claro que vou. E lá, enquanto eu falava, eu pude testemunhar, pude falar de Jesus e falei, terminei, eu falei, Jessie, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te servir? O que eu posso te ajudar? E aí, conversando com as amigas dela, eu descobri, ela falou, eu não faço vídeo ainda para a internet. Eu falei, vamos lá em casa, passar um dia lá que eu vou te ensinar, eu gravo você com a minha câmera, tudo. E a gente combinou, e há 2 semanas atrás, pode passar acho que 2 slides, elas estavam lá na minha casa, passa mais uma, essa aqui. Estavam lá na minha casa, a Jessie, as 2 secretárias que trabalham com ela, e essa é minha filha que está no colo delas. E a gente passou o dia gravando, falando de Jesus, falando de Deus. E no fim do dia elas foram orar e falaram, olha, que especial, a gente sentiu Deus aqui na sua casa. Nunca vi alguém abrir a casa, abrir a família, e a gente pôde ser influência para ela. E hoje a gente tem um contato aberto. Ela falou, o que você precisar de mim e tal. E a gente abriu um contato missionário muito especial, que hoje continua tendo, e a gente tem uma amizade até hoje. Ontem mesmo a gente estava conversando. Uma última história que eu quero contar para vocês é a da Kátia. Volta mais um slide, por favor. A Kátia, ela é uma influenciadora lá de Curitiba. A gente se conheceu num curso também. Um curso nada a ver, um curso sobre análise comportamental. Foi um dos cursos que eu entrei, nada a ver para fazer amizade com as pessoas. E lá a gente fez amizade, começou a conversar. Eu fui ajudar ela a fazer compra de São Paulo. Ela falou, nossa, eu queria comprar isso para o meu canal, para não sei o que. Eu falei, bora. Ela falou, não, mas você vai? Eu vou. Peguei um Uber, fui com ela e um amigo. Fomos na Santa Efigênia, fomos nos lugares, compramos tudo, não sei o quê. E ela ficou toda feliz. Fizemos uma amizade muito legal. Quando a gente sentou para almoçar, ela chegou e falou, Vitor, você é pastor, né? Eu falei, sou. Você é mestre, né? Sim, tenho um mestrado, tudo. Ela falou, quanto você cobra para me ensinar da Bíblia? Eu preciso aprender mais da Bíblia. Eu falei, olha, mas você, todo dia de manhã, você ensina da Bíblia para as pessoas. Você, né? Ela tem lives de oração, tal. Ela é uma influenciadora cristã. Ela falou, tá, mas eu sei muito pouco, eu preciso aprender mais. Você tem alguma mentoria espiritual, algum curso espiritual? Eu pago para você me ensinar. Eu falei, não tenho nada não, mulher. Eu sou pastor só, tal. Aí do nada veio um tique na minha mente. Eu falei, gente, ela está pedindo um estudo bíblico. E ela ainda vai pagar. Aí eu falei, peraí, Katia, eu tenho uma mentoria espiritual sim. Tem. E ela tem 28 lições. Ah, que legal. Então eu falei, posso fazer? Eu falei, eu não cobro nada, faço de graça, desde que você não falte nenhuma e de que no final do nosso processo, a gente vai passar um fim de semana junto, num acampamento com o pessoal, e você tem que ir, aí você se vira. Você paga, você vai, mas eu não cobro nada. Fechou. A amiga do lado da mesa, posso participar? Eu falei, pode. Eu posso. Resumindo a história, abri um pequeno grupo com 28 pessoas, todos não adventistas, só eu e um amigo que estava no curso que era adventista. Na primeira reunião eu falei, olha gente, a gente vai ter 3 encontros, dividi o estudo em 2, 3 partes, a primeira falando sobre conversão. Falei, vamos fazer a primeira 3 encontros, no final a gente se encontra, faz um fim de semana junto num acampamento, aí num hotel, algum lugar,
mas só quero que fique aqui quem vai assistir os 3 encontros e vai terminar e vai na nossa imersão. Se você vai faltar, se você não pode, tranquilo, a vida segue, mas se você quer fazer, é de graça, mas precisa ter comprometimento. Ficaram 18 pessoas. E eu faço pequeno grupo há 6 anos, mais ou menos, e sempre peço para Deus mandar não adventistas, não cristãos, e o máximo que eu tive foram 2, 3. E agora eu abri um pequeno grupo com todos não adventistas. E eu falei, cara, que massa! Qual foi o que eu fiz de diferente? E aí veio um estalo na minha mente, pensando, Vitor, em todos os outros pequenos grupos, você ficava da igreja pedindo para Deus mandar as pessoas. Nesse, você estava onde as pessoas estavam, fazendo amizade, se misturando, e lá você encontrou a abertura para poder abrir isso com as pessoas. A diferença é que você não estava dentro chamando os de fora, você foi fora, atrás dos de fora. E foi muito legal. A gente começou o nosso pequeno grupo online, gente do Brasil todo. Tinha uma juíza, inclusive, de Minas, aqui do Paraná, de uma cidade do interior, e ela falou, posso chamar mais pessoas aqui da cidade? Pode. Aí ela chamou a secretária de saúde da cidade aqui no Paraná, chamou o dono da distribuidora de bebida da cidade, a dona das farmácias e a arquiteta. A cidade estava quase toda ali, né, representada. Fizemos os 3 encontros e há 3 semanas atrás, passa mais uma foto, 2, a gente estava juntos num fim de semana lá na clínica Viva Natural, aqui, todos eles, celebrando e com um fim de semana intenso de estudo da Bíblia, de oração, de preparo e vivendo uma experiência de comunhão, de comunidade, de relacionamento muito profundo. Quando acabou, foi tão forte que a gente viveu lá, que elas tiraram foto, né? E, deixa eu ver, 3 são católicas, uma não tem igreja, essa do lado, essa segunda da direita para a esquerda, ela mandou uma mensagem dizendo, Vitor, eu quero me batizar. Aí eu falei, a gente fez um estudo sobre batismo, só que antes eu não tinha feito estudo sobre doutrina. Eu falei, olha, espera um pouquinho que é legal você aprender algumas outras coisas. Ela, tá bom, eu vou fazer, mandei um estudo bíblico para ela. Falou, mas se tiver batismo lá no nosso encontro, eu vou me batizar, tá bom? Quero me batizar por imersão. Falei, não, beleza, vamos lá. E estamos nesse processo com ela. Uma outra, um outro desse grupo, eu dei um desafio para eles e um dia eu falei, olha, você tem que presentear alguém que não merece nessa semana, depois do estudo bíblico. Falei, essa semana você tem que... A gente estudou sobre a graça, eu falei, você tem que agir de graça com alguém. E eles vieram me contar, um deles veio e falou, olha, Vitor, eu tenho recaídas e vício em drogas. Desde que começou o nosso pequeno grupo, eu estou limpo. E eu decidi levar um presente pro cara que me vende droga lá na boca de fumo, e que quando eu estou limpo ele vem querer me tentar para eu cair de novo. E eu dei um presente para ele e falei, Deus ama você, Deus quer que você saia dessa vida, assim como eu saí, Deus está transformando, Ele quer transformar você, sua vida, sua família, suas filhas, vai trabalhar, vai que Deus tem um futuro lindo para você. E ele disse que uma semana depois ele viu esse cara voltando a trabalhar, e muito pela influência dele. Uma outra pessoa levou um presente, desse grupo levou um presente, ela é líder de 600 pessoas e ela está brigada há mais de 2 anos, estava. E ela comprou um presente na Cacau Show, uma caixa de bombom, levou e falou, olha, quero entregar para você, dizer que eu amo você, amo sua vida, e assim como Deus ele me ama, Ele cuida de mim, eu quero amar e cuidar de você. A menina começou a chorar, pediu perdão, elas reataram a amizade e hoje tem um relacionamento muito forte como era antes. No outro dia eu dei a missão para eles, no outro estudo sobre missão, eu falei, olha, vocês vão ter que abençoar alguém essa semana, alguém diferente, alguém que vocês não conhecem, ser bênção para alguém. Aí, na outra semana eles chegaram e falaram, BJ, olha, eu decidi fazer um negócio. Eles fecharam um clube da cidade, alugaram um clube da cidade, uma churrasqueira, fizeram um churrascão, chamaram todos os moradores de rua da cidade, fizeram um almoço para todos os moradores de rua. Falei, gente, eu não posso dar mais missão para vocês não, né? E eles começaram a fazer isso periodicamente, e uma dessas pessoas trabalha lá na área de saúde e falou que quando vão internar alguém lá no CAPS da cidade, a pessoa fala, eu me interno, mas no dia do churrascão eu vou sair. Aí ele, não, beleza, já virou uma tradição da cidade. Quando a gente terminou esse nosso encontro, eles tiraram fotos, postaram, e aí quando elas chegaram na cidade, o padre foi falar com 2 delas que são católicas, muito praticantes, falou, o que vocês estão mudando de igreja? Que negócio é esse? Está a cidade inteira falando, vocês estão aí. Tal. Falou, não, não estamos mudando de igreja não, só estamos lá, estamos aprendendo, crescendo e tal. Aí explicou tudo,
e já estavam assustados lá, achando que elas iam mudar de igreja. Mas ela falou, não, estou aprendendo, estou no processo, estamos juntos. E hoje começaram a ser bênção para a cidade deles. Quinta-feira agora, eles fizeram uma reunião e eles fecharam o Rotary Club da cidade deles e convidaram 50 pessoas. Pode passar mais uma foto? E isso foi quinta-feira, onde eles falaram, BJ, o que a gente aprendeu, a gente quer ensinar. E hoje eles estão, e começaram quarta-feira a dar, e abriram um pequeno grupo com 50 pessoas da cidade deles, e eles mesmos, pode passar mais uma foto, eles mesmos estão ensinando eles. E eu entrei por Zoom para fazer uma pequena parte, e mandei as lições para eles, e eles estão ensinando as outras pessoas da cidade deles que eles convidaram, e estavam em 50 pessoas lá. Todos são não adventistas, cristãos, católicos, evangélicos, mas que estão pregando e ensinando e dando estudos bíblicos para pessoas e estão aprendendo e crescendo nesse processo. E eu estou ajudando eles, e agora em novembro eu vou passar um fim de semana com eles para a gente, junto com os 50 amigos deles que eles convidaram, para a gente orar, para a gente aprender mais da Bíblia e ir seguindo nesse processo, passo a passo, nesse crescimento. Sabe, irmãos, eu termino a minha fala dizendo que tem sido muito especial viver essas experiências com vocês. E eu estou contando aqui da minha vida, das minhas experiências, e do quanto de coisa legal Deus tem feito e tem me dado a oportunidade de viver, quando eu me propus a ser um missionário no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, a intencionalmente estar com pessoas e ser bênção para essas pessoas. E quanta coisa legal eu tenho vivido, e quantas bênçãos você também não pode viver, quando você se propor a se relacionar com pessoas, a se relacionar com seus irmãos de dentro e a ser bênção, se relacionando com seus irmãos de fora. Eu estava aqui no meu grupinho do WhatsApp e eu recebi uma mensagem de uma dessas pessoas aí do grupo, inclusive esse que tinha desafios com drogas, e ele falou, Vitor, mandou uma mensagem para mim quinta-feira, Vitor, foi uma bênção, extraordinário o nosso primeiro encontro. Eu quero me espelhar em você por essa dedicação e esse coração maravilhoso que não tem palavras para colocar. Que Deus abençoe sempre você e a sua família. Olha que lindo. Coração super aberto para a mensagem de Deus. Teve uma outra que mandou mensagem assim, estou aqui agradecendo, pois estávamos ali com problemas, eu com problemas na família, mas Deus não permitiu que nada tirasse a minha paz e conseguimos ser bênção para aquelas pessoas. E vários deles dando testemunhos lindos do que Deus tem feito na vida deles e de como tem sido especial essa experiência que eles têm tido com Deus. Irmãos, eu deixo esse apelo para você. Viva mais para os relacionamentos. Se relacione mais com pessoas, sabe? Vamos como igreja viver isso mesmo. Aquela igreja lá que Jesus fundou, que se reunia diariamente, que comia junto, que estava junto, que repartia o que tinha. Imagina, vendia o que tinha para poder ajudar os outros. E hoje a gente parece que vive tão egoísta, a gente só se vê no sábado, um oi, um tudo bem, um como é que você está, mas, tô bem, pá, beleza, tchau, e vai viver a semana. Não, irmãos. Deus nos criou para vivermos como igreja em relacionamentos. E no nosso dia a dia, através dos relacionamentos, sermos bênção para as pessoas. Eu quero fazer um convite e fazer uma pergunta. Quantos aqui querem, a partir de hoje, se dedicarem mais aos relacionamentos? Levante sua mão. Ok, você acabou de fazer um pacto aqui com Deus. Mas eu quero te dar um desafio prático. Essa semana, experimente fazendo duas coisas. Primeiro, abençoe a menos uma pessoa. Abençoe. Como, Vitor? Eu não sei. Abençoar é sanar uma necessidade. Ore, eu vou orar agora para Deus colocar alguém no seu caminho essa semana, com algum desafio, com alguma dificuldade que você pode ajudar a resolver. E você vai abençoar, ajudando, abraçando, sorrindo, orando, levando uma balinha, levando um chocolate, levando um abraço, levando um pão, eu não sei. Mas eu te desafio a abençoar uma pessoa essa semana. E o segundo desafio, que não é para todos, só quem quiser levar o negócio a sério mesmo, que é o mais forte de todos, é viver um dos principais hábitos missionais dos relacionamentos, que é comer com pessoas. Se você quer ir além, se você se sentiu tocado nessa mensagem, quer ir além do arroz com feijão, eu te desafio a, nessa semana, convidar uma pessoa para você comer junto com essa pessoa. E você vai ver como Deus vai usar esse momento. Como é que é isso, Vitor?
Você pode comer com alguém diferente no seu trabalho, você come num restaurante, você pode chamar um amigo que você nunca comeu junto e falar, vamos comer junto hoje? Quero almoçar contigo. E nesse almoço, conversar sobre a vida dele. Ou você pode chamar alguém para sentar com alguém que você nem conhece para comer junto. Ou você pode chamar alguém para ir à sua casa, o que é mais desafiador e mais top ainda, um amigo, alguém, um desconhecido, ou alguém que você só se fala e fala, vamos comer junto lá em casa? É simples. A gente vai comer um pãozinho ali, uma cevada. Vamos lá em casa? Enfim, esse desafio é muito forte. Mas quem quiser levar a sério, depois me conta lá no Instagram, na internet, como é que foi isso. Porque você vai ver como Deus vai usar você para ser bênção para pessoas. E essas historinhas que eu contei aqui vão ser nada perto das histórias que você vai ter para contar. Amém? Que Deus abençoe você e que Ele te use nessa missão. Quero fazer uma oração com você. Creio que depois, acho que a gente vai ter uma música, ou vamos ter uma música. E eu quero pedir que Deus abençoe sua vida e te use nessa semana. Querido Deus, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu oro nesse momento os enviando para a missão, porque a nossa missão não terminou aqui agora, ela começa quando a gente sair por essa porta. Use cada um dos que aqui estão como missionários nessa semana. Que eles possam viver a bênção dos relacionamentos e assim como Jesus, ser bênção para quem entrar em contato com eles. Use aqueles que aceitaram esse apelo e que querem nessa semana abençoar alguém. Coloca no coração deles ou na mente deles agora o rosto ou o nome de uma pessoa que eles se relacionam, que o Senhor quer que eles abençoem essa semana. Coloque na mente deles o nome de alguém que eles vão levar um chocolate, levar um pão, levar um abraço, ou escrever um bilhetinho, enfim. Coloque na mente e no coração deles uma pessoa que o Senhor quer que eles abençoe e que eles sejam bênção nessa semana. Se eles não se lembram agora, enfim, eu oro para que essa semana o Senhor coloque pessoas no caminho deles. Coloque pessoas pedindo ajuda, coloque pessoas pedindo um abraço, coloque pessoas abertas e necessitadas de inúmeras maneiras para que eles possam ser bênção e experimentar o privilégio da missão através dos relacionamentos. Eu oro por aqueles que querem ir além, que sentiram no coração o desejo de comer com alguém essa semana. Ajude para que esse amigo que eles estão pensando em chamar para comer junto lá no trabalho, que aceite. Ajude para que esse amigo que talvez eles estão pensando em chamar em casa, que aceite. E que eles tenham bons momentos e que isso possa ser o início de uma amizade abençoadora para essa pessoa. Usa-nos como instrumento. Que essa igreja aqui do Jardim Refúgio seja uma bênção para esse lugar, para essa comunidade, para essa cidade, para esse país. É o pedido sincero do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.